Olá, muito bom dia para você. Bom dia a todos. O SCC Meio-Dia está no ar. Parte de uma casa desabou nos ingleses por conta do avanço das dunas. Nós vamos para lá agora ao vivo com o Paulo Henrique. Atualiza para a gente a informação, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia quem nos acompanha. Isso mesmo. Nós estamos desde julho acompanhando essa situação das dunas aqui no norte da ilha, no bairro dos Ingleses, e a questão de como elas estão avançando sobre as casas. A novidade agora, eu vou pedir para o Nereu Filho mostrar, é que uma dessas casas teve o teto parcialmente desabado. Por sorte, a moradora não estava no local com os filhos, mas a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ainda trabalham para ver se existe a possibilidade de alguém soterrado pelos escombros. Nós vamos continuar aqui acompanhando todas as informações e trazendo elas ao vivo. Volto com vocês. Obrigado, Paulo. E você vai ver também o novo ensino médio. As escolas também vão poder escolher matérias eletivas para oferecer aos alunos, como educação tecnológica, empreendedorismo, libras e matemática financeira. Para que a gente conecte o aluno à vida real, aquela que existe fora da sala de aula, com as demandas do mercado, com seus sonhos pessoais. Bombeiros fazem buscas pelo tripulante desaparecido depois que um barco afundou em Penha. Outras 3 pessoas estavam no barco, 2 sobreviveram e 1 foi encontrado morto. Já já a gente atualiza essas informações para você. Tem operação em andamento em Santa Catarina em combate ao tráfico e o transporte de armas. Carros com fundo falso faziam o transporte do Paraná para Santa Catarina. Depois de Florianópolis, Joinville está com horários abertos para vacinação contra a Covid-19 durante a madrugada. Ao vivo a gente te mostra como vai funcionar. E vocês sabem que aqui no SCC Meio-Dia a gente adora inventar moda, né? Dessa vez o Cleiton foi parar dentro de uma viatura. O que você está fazendo aí, Cleiton? Pois é, Maria, estou dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros em Palhoça. Giroflex ligado, sirene também. O que está acontecendo, hein? Para, editor. Daqui a pouco a gente vai contar essa história aqui no SCC Meio-Dia. E as temperaturas seguem caindo em todo o estado. E hoje tem alerta de temporal para algumas regiões. Previsão do tempo completa já já. Estamos no ar. Fique com a gente. 11 da manhã, 39 minutos, estamos no ar nesta quinta-feira e o SCC Meio-Dia de hoje já começa com a casa que teve o teto desabado por conta do avanço das dunas. Antes da gente chamar o Paulo Henrique ao vivo aqui, viu, Cibele Fávaro, a gente precisa lembrar que esse foi um assunto trazido aqui pelo SBT, não é mesmo? Há pelo menos 2 meses nós estamos trazendo este assunto, cobrando as autoridades, entendendo o que acontece por lá. O vento está jogando areia em cima das casas, formando novas dunas e o que a gente temia, o alerta que a própria Defesa Civil já vinha fazendo, aconteceu nesta madrugada. Aconteceu, Fernando. Agora você vê imagens já, né, de como está a estrutura, mas a gente já vem acompanhando desde que a situação era uma preocupação e quando as famílias também pediam, clamavam por uma solução. Agora a estrutura, boa parte dela, desabou. Nesse momento a Defesa Civil está lá trabalhando, porque inclusive não descarta a possibilidade de ainda encontrar alguma vítima, mesmo que não seja da família, dentro da casa. Nós vamos para lá ao vivo, 20 para o meio-dia, o Paulo Henrique, que foi inclusive quem ouviu a primeira reclamação por parte dos moradores. O Paulo trouxe esse assunto para a gente aqui no SCC Meio-Dia e é ele que está lá, depois de acompanhar todo esse processo ao longo dos últimos meses, é ele que está lá para contar para a gente o que aconteceu. Todos os detalhes com você a partir de agora, Paulo Henrique, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia novamente, Fernando, Cibele, bom dia quem nos acompanha. Situação complicada aqui no norte da ilha. Nós estamos acompanhando desde julho essa situação das dunas que estão avançando sobre as casas, os moradores aqui do bairro dos Ingleses. E, Fernando, no momento em que eu estou agora,
é realmente muito complicada, é difícil até ficar com o olho aberto de tanto vento, tanta areia que está voando. Eu vou pedir agora para o cinegrafista Nereu Filho ele mostrar, porque quando nós viemos aqui, nós estivemos aqui pela primeira vez, ainda havia uma certa delimitação entre a casa e as dunas. Agora, Fernando, olha só como é que tá. Não dá para saber onde começa a casa, não dá para saber onde termina as dunas, realmente está bem complicado. E esse vento, olha só quanta areia voando, esse vento foi o principal causador dessa questão aí da casa ter desabado parcialmente o teto. Por sorte, Fernando, isso aconteceu na madrugada de hoje e a moradora do local, ela não estava nem com nenhum filho ali. A moradora, ela tem 42 anos e mora com um filho de 25 e outro de 15, mas ela não estava na residência. O problema é que no local, algumas pessoas em situação de rua acabam indo ali e usando durante algumas noites, quando ela não está em casa, para moradia, e por isso a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros agora não descartam a possibilidade de alguém estar sobre os escombros. O Corpo de Bombeiros já separou uma equipe especial para ir até ali e a gente conversou agora pela manhã, esteve acompanhando tudo com a Defesa Civil e também ouvimos a moradora sobre essa questão. Ela recebeu inclusive um auxílio da Prefeitura, a Prefeitura se disponibilizou através da Secretaria de Assistência Social para pagar a moradia dela, uma moradia social em um hotel, e também ofereceu cestas básicas para ela e para os filhos, mas ela não quis largar a casa dela, olha só, ela não quis largar a casa dela por conta dos pertences dela que estão ali dentro, ela não quis abandonar a casa. E agora então a Defesa Civil vai ter que realocar ela, não tem mais como ficar nesse local. A gente ouviu ela agora pela manhã e ela estava realmente muito abalada, não conseguiu nem falar direito sobre essa situação, olha só. Foi horrível, simplesmente horrível, eu não sei o que fazer, eu tenho que correr, tirar essas coisas, eu não tenho para onde levar. A prefeitura me ofereceu o hotel, não tenho como levar essas coisas para o hotel, né? Eu pedi para a prefeitura desde o começo, o pedido que eu fiz foi aluguel social, que eu pudesse locar um local, pegar as minhas coisas e tirar daqui. Era para ter alguém, sim, essa noite aqui, a sorte é que eu saí para trabalhar, porque estavam tentando mexer na casa já por várias vezes e eu não podia deixar a casa sozinha, porque vem moradores de rua, querem mexer para tirar fio, para tirar, né, para tirar material, é isso. Momentos de terror, né, Fernando? Ainda bem que ninguém estava na casa. A casa, ela está em uma área de proteção permanente, segundo a Floran, e por isso ninguém deveria estar no local. Esse movimento das dunas, é importante ressaltar, Fernando, é um movimento natural. A areia acaba jogando as dunas, como a gente mostrou já com alguns especialistas aqui no SCC Meio Dia. Essa areia, ela vem lá do sul da ilha por conta do vento e por conta do mar. Ela é trazida aqui para o norte da ilha, para os ingleses, e agora ela está afetando os moradores. O problema é que não tem moradores apenas da área de proteção permanente que estão sendo afetados por isso. Moradores da servidão que fica aqui próxima também estão em uma área que não é proibida, uma área que não é de proteção permanente, e também estão sendo afetados por isso. Mas situação complicada, né, Fernando? Olha só. Paulo Henrique, a informação ao vivo aqui no SBT. Olha só a imagem, triste, né? Aquilo que a gente previa, alertou inúmeras vezes, não foi nenhuma nem duas vezes que a gente esteve lá, e aí parte da casa veio abaixo nessa madrugada. Fernando, a imagem é impressionante. O telespectador está vendo agora, o Paulo está em cima da casa, né? Ele está nas dunas que estão se aproximando dessas casas e tomando conta, né, desses terrenos todos, e por isso a gente vem acompanhando a invasão da areia. E agora a imagem mais chocante que volta aí para sua tela, que é o buraco no teto, ou seja, a duna já está muito acima da residência, ao ponto de que ajudou a estrutura a desabar. Muito peso, né? Muito peso. A gente já entendeu aqui com profissionais, essa areia vem lá do sul da ilha, ela vem pelo mar, numa corrente de vento, do sul da ilha para os ingleses, onde são formadas novas dunas, só que desta vez sobre as casas, não é mesmo? E por mais que essa residência aqui não esteja em um local adequado, em algum momento, em algum dia, a construção foi permitida. E agora a gente tem que levar em consideração as vidas que correm risco, sim, por conta deste problema natural.
Assim como a maré alta prejudica os moradores do sul de Florianópolis, a situação das dunas e da areia também coloca em risco a vida desses moradores. Veja só, outras casas, e já eu vou chamar o Paulo com essas outras informações e essas outras casas que também estão sendo afetadas, tudo isso é risco sim para a vida dessas pessoas. É um desastre natural, Veja só, de grão em grão, a duna se formou sobre a casa e demoliu parte do teto. Essas pessoas merecem e precisam receber atenção por parte do poder público agora, um local seguro para ficar, já que a residência está completamente interditada. 3 pessoas, né, a mãe e 2 filhos agora que deixaram de ter a casa, nesse momento não tem mais casa, essa é a verdade. Estão então hospedados, né, já com a disponibilidade oferecida pela prefeitura e vão ter ajuda em relação à assistência, mas com certeza o pensamento das famílias agora é e depois, né, Fernando? Porque nesse momento está tudo acontecendo, mas e depois, quando passar tudo isso, onde é que eles vão morar? Para onde vão, não é mesmo? E aqui a gente volta à discussão da importância de um plano diretor bem elaborado, da fiscalização da prefeitura, onde pode ser construído, onde não pode, observando essas mudanças, não é mesmo? Que a natureza, o próprio tempo podem provocar, como essa que a gente viu. E que por pouco, Cibele, vamos lá, por pouco não foi uma tragédia. Vários dias voltamos lá, né, Fernando? E a família estava lá. Então, por sorte dessa vez, por sorte não estava, e nós esperamos que nenhuma vítima seja encontrada ali dentro. Como o Paulo falou, né, alguns moradores de rua acabam usando o local durante a noite para se abrigar. Então, a expectativa, os bombeiros estão trabalhando, Defesa Civil, a expectativa é que não tenha ninguém lá dentro, que seja um dano só estrutural, mas o risco foi muito grande. Que assim seja. Às 11 da manhã, 48 minutos, o Corpo de Bombeiros continua procurando um dos tripulantes da embarcação que afundou na noite desta terça-feira em Penha. É sim, Fernando, as buscas continuam. Estavam na embarcação 4 pessoas até a tarde desta quarta-feira. 2 já tinham sido resgatados vivos, 2 sobreviventes, e um, infelizmente, foi encontrado morto, enroscado nas linhas de maricultura. Segundo esses 2 sobreviventes, o motor do barco parou e começou a entrar água na embarcação, causando esse naufrágio rapidamente. Então, as buscas acontecem, inclusive, nesse momento, em toda a região de Penha, para tentar localizar esse 4º tripulante. A expectativa é muito grande para que ele seja encontrado com vida. Os trabalhos acontecem, então, nesse momento, 2 sobreviventes, infelizmente uma perda, um deles acabou morrendo. 11h49, aqui a gente chega antes para você saber primeiro. Um bom almoço para você. Você fica na companhia do SCC Meio-Dia até 1h15 e depois chega por aqui a turma do A Tarde é Nossa. Tem mais informação para você. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação no Paraná com mandados sendo cumpridos também aqui em Santa Catarina. É sim, Fernando. O esquema era o seguinte: drogas e também armas eram transportadas em fundos falsos. Então essa quadrilha já estava muito bem orquestrada, distribuindo drogas e armas em diversos estados, inclusive para Santa Catarina, abastecendo Santa Catarina, transportando tudo em fundo falso. A polícia investigou e agora descobriu. Nesse momento, 175 policiais federais cumprem 92 ordens judiciais em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e também em Minas Gerais. Essa ação investiga desde maio do ano passado essa empresa de locação de veículos e de transporte rodoviário que utilizava esses fundos falsos nos automóveis para o transporte das drogas e também das armas. Normalmente, Fernando, na abordagem policial, ao identificar que o veículo é alugado, é locado, já gera uma tranquilidade, né? Verdade. Existe uma empresa por trás, né? A pessoa está viajando, deve ter passado toda a documentação para conseguir alugar o veículo, só que na verdade a empresa é que estava dentro do esquema. E aí agora a polícia, então, cumprindo esses mandados e descobrindo toda essa cadeia de automóveis e outros veículos com fundo falso, especializado em transporte de drogas e armas. Operação da Polícia Federal, hein? Cumprindo mandados também aqui em Santa Catarina. Bora lá de informação. E aí, tem algum problema no seu bairro, na sua cidade? Denúncia? Manda para cá no nosso WhatsApp, a nossa equipe vai atrás da solução para o seu problema. Inclusive, você viu aqui a situação dos ingleses há pouco, uma reclamação que foi feita pela comunidade, o SBT esteve lá desde o início, fomos o primeiro jornal a estar lá ouvindo a comunidade, e é assim que a gente gosta de fazer com quem está precisando.
Chama a gente! Aí está o telefone na tela, pode chamar que a gente vai para tentar resolver o seu problema, cobrar pelo menos das autoridades. Presta atenção, moradores de Lages agora. Os acidentes de trânsito vão passar a ser registrados pelos agentes de trânsito lá na cidade. Aconteceu um acidente, o acidente não é grave, não tem vítimas, não precisa a presença da polícia para registrar a ocorrência. Exatamente, Fernando. E a diferença deve ser a própria agilidade, né? Se o acidente não foi grave, não tem vítimas, os próprios agentes de trânsito, que estão normalmente muito acessíveis ali na região, já vão poder fazer o registro. A Shaina Marcon é que traz para a gente os detalhes de como vai funcionar e os motivos, né, Shaina, dessa mudança. Bom dia! Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. Olha, a partir do dia 21 de agosto, então, os agentes de trânsito vão passar a fazer os atendimentos dos acidentes sem vítimas aqui em Lages, viu? Esse trabalho era feito somente pela PM, né? Mas por causa da pandemia, a PM não estava indo atender esses acidentes sem vítimas, somente os acidentes com vítimas. A Polícia Militar tem um convênio com a Prefeitura para atender os acidentes, para fazer as fiscalizações juntamente com os agentes de trânsito. Esse convênio tinha vencido em julho e essa semana foi renovado, então a PM continua atendendo os acidentes com vítimas e a partir de agora os agentes de trânsito vão dar prioridade aos atendimentos dos acidentes sem vítimas. Eu conversei com o diretor de trânsito aqui de Lages e ele explica melhor um pouquinho mais sobre esse trabalho, olha só. Com isso, os nossos agentes estarão capacitados para, a partir do dia 21 do corrente mês, a estar fazendo e atendendo a população no quesito acidente de trânsito sem vítima. Isso é um serviço que a Diretran vem prestar à comunidade, facilitando assim quando ocorre um acidente de trânsito, né, que não possua vítima. A parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina no município de Lages continua, é uma parceria forte, uma parceria que sempre deu certo. Então, com a renovação do convênio, a Polícia Militar de Lages, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, pode voltar a fazer o trânsito em Lages, ou fazer notificações, atender acidentes. Então, volto a dizer, a parceria com a Polícia Militar está formada mais uma vez através da assinatura do convênio. E os acidentes de trânsito, que os agentes de trânsito começarão a atender a partir do dia 21, vem ao encontro disso, dessa parceria com a PM, que nós vamos tentar, assim, liberar a PM dos acidentes de trânsito para que eles possam cumprir a sua função, que é a função fiscalizatória, função de polícia. Então, depois dessa capacitação, os agentes de trânsito vão começar a atender os acidentes sem vítimas no perímetro urbano aqui de Lages. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina. E além do trânsito que tá pegando lá é o frio, né, Maria? Dá frio. pra ver pela roupa da Shaina. Já dá pra ver que ela colocou o cachecol de novo, já pegou o sobretudo ali. Shaina, a gente viu que as temperaturas caíram em todo o estado. E aí na Serra, como é que amanheceu o dia hoje? Olha, Marister, bom dia para você. Amanheceu daquele jeito, né? Cara de inverno, né? Dá pra ver que tá nublado, o tempo fechado, carrancudo e as temperaturas, a gente já começou a sentir as temperaturas caindo ontem à noite, viu? A gente já tava com aquele, respirava assim, já dava pra sair, já saía aquele bafinho, viu? Ontem à noite já tava bem frio e hoje de manhã foi já bem complicado. De manhã tava em torno de 7 graus, agora tá em torno de 10 graus, então tá bem frio, tem um vento geladinho, um vento mais úmido assim, né? Porque esse tempo tá bem fechado e o pessoal já teve que puxar os casacos de novo, porque no começo da semana a gente estava com as blusas, né, mais leves, porque não estava tão frio. E ontem à noite e hoje de manhã o pessoal já teve que começar a puxar cobertor, casaco, cachecol. E olha, até me arrependi de não ter trazido a minha luva, porque eu tô aqui, ó, segurando o celular, segurando o microfone e a minha mão tá bem gelada, viu? E como é que vai ficar o tempo, hein, Maristério? Eu sei que você vai contar tudo aí no jornal pra gente. Vou contar já, Shaina. Obrigada, viu, pelo seu relato, pelas informações. Frio na Serra Catarinense, hein? Tá frio aqui também, né, gente? Imagina na Serra. Sentiu, Fernando? Friozinho? Óbvio que eu senti. Eu quero saber se vai continuar. Vai continuar, se prepara. Vamos para a previsão, então, né? Quinta-feira de céu encoberto, né? Com muitas nuvens no estado. No norte vai ter o predomínio de chuva, que é diferente das outras regiões. A gente viu na Serra o tempo fechado, mas não está chovendo, né? E podem contar, sim, essas outras regiões com pequenas aberturas de sol. As temperaturas seguem baixando. O amanhecer de hoje, como a gente viu, já foi mais frio e mais frio da semana, né, gente? Que pode chegar a 0 grau, como a Shaina disse. Ó, no sul, a máxima é de 14, não passadismo. A mesma máxima aqui da Grande Florianópolis, da região serrana.
Ó, no oeste, meio oeste, máxima de 15, 17 por lá. Olha só na região norte, máxima de 15 graus, muito frio também, região de Joinville. No Vale, 16 e no Planalto Norte, ainda mais frio, não passa de 10 graus por lá. E aí, para sexta-feira, gente, o tempo continua instável, com chuva na maioria das regiões aqui de Santa Catarina. No decorrer do dia, o tempo vai melhorando, principalmente no oeste e meio oeste, lá naquele cantinho do mapa. As temperaturas permanecem baixas amanhã por conta do céu encoberto, né, com as nuvens mais uma vez. Urupema amanhã com sol e chuva, não passa de 10, Canoinhas a máxima é de 11 graus, Pomerode na região do Vale ali, ó, mínima de 8, máxima de 15, Criciúma no sul também não muda, ó, máxima de 16, Chapecó 17, por lá que ainda, né, Chapecó aqui que vai dar uma segurada no tempo um pouco mais seco. No restante, tempo úmido, chuva, instabilidade. Jaraguá do Sul, máxima de 15 amanhã. E Floripa, nessa sexta, mínima de 13 e máxima de 15 graus. E olha, a Defesa Civil de Joinville emitiu um alerta sobre a possibilidade de alagamentos e deslizamentos entre hoje e amanhã, por conta dessa instabilidade aqui. Isso, uma umidade, né, gente, que está vindo do oceano e aí se combina com uma área de baixa pressão e aí traz muita chuva para a cidade. O acúmulo previsto é de até 60 milímetros. O David Sacramento está ao vivo aqui, direto lá do norte do estado. David, então, completa esse alerta aí, né, da Defesa Civil para a gente. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para todos que estão nos acompanhando aí no SCC Meio-Dia. É isso mesmo. A Defesa Civil daqui de Joinville está alertando a população sobre essa possibilidade de alagamentos pontuais na cidade e também de deslizamentos de terra entre hoje e amanhã. É por isso que é importante a população ficar bastante alerta, porque caso seja necessário, a população joinvilense pode acionar sim a Defesa Civil no telefone 199. Se o caso for uma emergência, o número de contato é 193. Outra coisa que a Defesa Civil está aqui orientando a população é sobre evitar o contato com água e também transitar com seu carro em locais que estão alagados. Uma outra orientação é evitar passar por pontes, por pontilhões. Se você tiver criança também, não deixe ela próxima de rios e até mesmo de ribeirões, porque tudo isso pode sim ser um grande risco nesse momento aí de bastante chuva e de alagamentos pontuais em alguns locais. Uma outra orientação aqui da Defesa Civil é que as pessoas elas fiquem atentas, melhor dizendo, a sinais que indiquem movimentação de terra. Por exemplo, se você perceber que tem um poste com a inclinação diferente, uma árvore meio torta, ou até mesmo movimentação de terra e de rochas, isso pode sim ser um deslizamento de terra, então é bom ficar bastante atento para evitar aí, né, algum tipo de desastre. Uma outra dica legal é que as pessoas podem estar cadastrando o CEP da sua residência, da sua casa, através de SMS na própria Defesa Civil. E aí você vai poder receber os alertas de quando tiver algum tipo de situação ruim que pode acontecer na sua região. O telefone de contato que você pode enviar o seu CEP é o seguinte, está aparecendo na sua tela, é o 40199. Daí você vai receber todos os alertas da Defesa Civil para a sua região. Eu volto com vocês aí no estúdio. Boa, David. Obrigada, viu, pelas informações. Alerta, hein, de temporal, chuva forte para a região norte. Pega também um pouquinho do litoral norte, um pouco do Vale do Itajaí, chegando até Blumenau ali. Esse alerta, então, vale para aquela porção norte ali do nosso mapa, viu, Fernando? Fechou, alerta dado. Atenção para a região norte catarinense, mudança no tempo e a gente de olho por aqui. Vamos lá, vamos falar da unificação dos nossos documentos. Não, o negócio é realmente para dar trabalho. Carteira de motorista, um número. RG, outro número. CPF, outro número. E por aí vai. Cartão de crédito, mais um número. Santa Catarina deve ser o primeiro estado a integrar o CPF com o RG, um número só. Nós vamos entender agora esse projeto que deve ser colocado em prática aqui no nosso estado e que depois vai servir de modelo para outras regiões do Brasil. Pois é, no futuro vai ser possível sim usar esse número único para CPF, RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, título eleitoral e outros. Imagina só que maravilha, hein? Um único número para tudo, sem precisar do documento físico. O novo documento não invalida esse novo que vai ser colocado em prática aqui em Santa Catarina, juntando o CPF e carteira de identidade, não vai
tirar a validade dos originais, mas é uma nova forma para unificar, diminuir fraudes e por aí vai. Nós vamos entender mais sobre este assunto aqui no nosso SCC Meio-Dia, trabalhando com a informação ao vivo. O nosso entrevistado de agora é o Giovanni Eduardo, ele é perito geral do IGP aqui em Santa Catarina e que vai trazer para a gente todas as informações. Muito obrigado por nos atender ao vivo aqui no SBT. A partir de quando essa mudança, hein, Giovanni? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cibele. Eu agradeço a oportunidade de tentar esclarecer um pouco o que vai acontecer aqui em Santa Catarina, né? E tão inédito a nível de Brasil. Eu milito na segurança pública já há quase 30 anos, né? E a gente que trabalha com segurança, né? A gente sabe que a gente tem que ter um documento seguro. O principal documento de identificação civil no Brasil é o RG, né? Hoje, no Brasil, a gente pode ter 27 carteiras de identidade com números diferentes. Isso é um absurdo, né? A numeração da carteira de identidade de alguém do Paraná é diferente da numeração da carteira de identidade de alguém aqui de Santa Catarina. Se ele vir para Santa Catarina, ele faz um novo documento com outra numeração. E a gente já vem trabalhando isso já há bastante tempo para tentar mudar essa realidade, né? Mas, infelizmente, no Brasil, tudo é difícil de mudar, de se quebrar paradigmas, né? E aí a gente tomou a iniciativa, eu fui convidado pelo governador Moisés para permanecer no cargo, isso em 2018, em outubro de 2018, e conversando com ele, né, coloquei essa situação, né, que a gente teria um desejo de se ter um número único nacional, né, a perícia criminal. E aí ele comentou por que ele já se apaixonou pela ideia, né, no momento, ele falou, por que não adotar o número do CPF, que já é um número único, né? E aí, a partir daquele momento, acendeu uma luzinha, né, e a gente começou a trabalhar como chegar à Receita Federal e como chegar a esse nosso tão sonhado, esse nosso sonho, né, de se ter um número único nacional. Começamos a trabalhar com a Receita Federal através de e-mails, de conversas, né? E final de 2019 conseguimos assinar um convênio com a Receita Federal, onde a Receita passaria a ter acesso ao nosso banco de dados, né? O nosso banco de dados biométrico, porque nós trabalhamos com identificação civil, a gente trabalha com a identificação biométrica de cada cidadão, e a gente adotaria o número biográfico, né? Que é o número do CPF, que já é um número nacional. Então, realmente a ideia foi fantástica, né? E a semana passada, a gente teve uma videoconferência com o secretário especial da Receita Federal do Brasil, e nessa videoconferência a gente falou para ele de como estava andando esse projeto de Santa Catarina, né? Que aqui em Santa Catarina as etapas já haviam sido praticamente quase todas concluídas, agora estava faltando só a homologação por parte da Receita Federal. Então, nós estamos em vias de lançar esse projeto inédito e pioneiro aqui em Santa Catarina, onde a gente vai ter, então, né, para que a população não tenha dúvida, né, nós vamos ter, no lugar do número hoje, onde consta o número do RG, nós vamos passar a adotar o número do CPF. Esse número do RG, ele vai ficar no verso da carteira, de forma pequena, só para que qualquer cidadão que tenha que provar que já teve aquele número no passado, né, ainda possa provar. E o melhor de tudo, né? As crianças que passarem a ter carteira de identidade aqui em Santa Catarina após a emissão, já não vão ter mais aquele número antigo, né? Outros estados da federação já estão querendo também copiar a nossa ideia. O estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul vão ser provavelmente os próximos a adotar também. Eu fiz parte do Conselho Nacional de Dirigentes de Órgãos de Perícia, isso em 2019, onde a gente reunia-se com todos os dirigentes de perícia do Brasil, e eu já levava também essa ideia. Então, hoje, já é uma ideia consolidada praticamente a nível nacional, né? Os estados estão aguardando agora o nosso lançamento, né? A gente quebrar esse paradigma, nós conseguimos quebrar, né? E fazer a diferença. E vamos a mais, né? A gente tem um sonho também, de num futuro próximo, né, que a gente consiga também incluir outros documentos com o número do CPF, com o número do RG. Que não se tenha mais um número para carteira de motorista, para título de eleitor, né, para carteira de trabalho. Então, eu tenho certeza que no futuro próximo, né, se Deus quiser, a gente vai ter um número único nacional realmente, e o cidadão vai ganhar com isso, porque vai ter mais segurança no seu documento, né? Muito bem. Muito bom, muito boa. Agora, essa unificação agora, com essa homologação da Polícia Federal, deve sair
da Receita, né? Deve sair em quanto tempo, hein, Perito? O secretário especial da Receita nos falou que provavelmente até meados ou final de setembro, né, deve estar sendo homologado pela Receita, e aí em outubro provavelmente a gente vai estar lançando, né, aqui em Santa Catarina esse projeto inédito, né? O ano passado a gente lançou o novo RG, né, um novo documento de identidade, né, onde a gente pode colocar uma série de informações nesse documento, né? A gente pode colocar o título do eleitor, pode colocar o fator RH, pode colocar uma série de questões, se a pessoa tem algum tipo de deficiência física, né, nome social. Então, já está se avançando nessa questão. Mas o que é de inédito mesmo, né, é a gente passar a ter o nosso RG, um número nacional. Muito bem. Então, o dia que tu for morar no estado de São Paulo, o Giovanni aqui que for morar em São Paulo, e ele for fazer uma nova carteira de identidade de São Paulo, ele vai permanecer com o mesmo número, né? Então, isso para o sistema financeiro, para nós da segurança pública, realmente é uma garantia, né? E até neste momento que a gente já está interligando com a Receita, já estamos lendo as informações da Receita Federal, e a Receita Federal está lendo a nossa biografia, a gente já conseguiu tirar de Santa Catarina 60 mil CPFs duplicados. Então, só para você ter uma ideia, Fernando, o quanto se evolui com a solução de Santa Catarina. Nós somos realmente um estado muito avançado, graças a Deus, e a gente consegue contribuir com o país com novas ideias e novas inovações. Muito bom. Parabéns pela ideia, é isso que a gente quer. Menos burocracia, menos dor de cabeça, um único número, o CPF, que vale para tudo. Aqui em Santa Catarina a proposta está aí. O do CPF já vai valer também para a carteira de identidade, não vai precisar ter 2 números. Isso é muito importante até mesmo para evitar fraudes. Quero agradecer aqui imensamente ao perito-geral do IGP, Giovanni Eduardo Adriano, que conversou com a gente aqui no SCC Meio-Dia. Assim que tudo estiver pronto, a gente volta a conversar, viu, perito-geral? Obrigado. Ok, Fernando, estamos sempre à disposição, que o nosso objetivo é sempre manter a população informada e fazer o melhor para Santa Catarina. Muito obrigado e um grande abraço. Um bom trabalho para vocês aí do IGP. É facilitar a vida do povo, não tem jeito. Tornar as coisas mais práticas, mais rápidas, mais ágeis. Vamos lá, Paulo Henrique, nós vamos voltar agora para a região norte de Florianópolis, onde parte do teto de uma casa desabou pela força das dunas que avançaram sobre as casas. Sim, o vento está levando areia para cima das casas e nesta madrugada parte do telhado de uma delas, do teto de uma delas, veio abaixo, por sorte sem vítimas até o momento. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando no local. Agora, o Paulo Henrique está em um outro ponto para a gente ver de um outro ângulo como está a destruição dessa casa que foi atingida e também, viu, Paulo Henrique, para a gente ver as outras residências que correm o mesmo risco, também de desabamento. Conta para a gente, mais uma vez, bom dia para você, informação ao vivo, direto dos ingleses. Olá, Fernando. Olá novamente a quem nos acompanha. Continuamos aqui, seguimos acompanhando essa situação da residência que teve parte do teto desabado aqui no bairro dos Ingleses, região norte de Florianópolis. Agora, dessa vez, estamos aqui na beira da praia, porque obviamente não vamos entrar lá. A Defesa Civil já está fazendo esse trabalho de proteção do local e aqui também o vento dá uma segurada, dá uma maneirada, né? A gente vai falar agora com o Marcos Leal, que é agente da Defesa Civil, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre a situação que está acontecendo. Marcos, a Defesa Civil já havia interditado a residência. Por sorte, ninguém estava no local no momento em que o teto desabou. Qual é a orientação da Defesa Civil e da Prefeitura agora em relação a isso? Bom dia. Bom dia a todos. Bem como falou, a gente já havia feito a interdição da residência, né? E o fato de não ter ninguém na casa já é reflexo dessa intervenção. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar agilizar o processo para fazer a demolição da edificação, né, porque ela está condenada, né, e em conjunto a isso, nós vamos trabalhar também para fazer a realocação do material, que são as dunas, que avançaram para essas edificações, assim como para a via pública. Certo. A casa então vai ser demolida. Esse é o trabalho que a Defesa Civil, junto com a Floran, está vendo com o Corpo de Bombeiros também para ser feito, né? Nós vamos trabalhar para isso, né? Porque quando se trata de fazer uma demolição de uma propriedade privada, né, nós vamos ter que nos resguardar para que isso seja feito com responsabilidade. Certo. E Marcos, existe a possibilidade de que haja alguém sobre os escombros? Olha, a nossa área,
né, faz com que nós tenhamos responsabilidade para avaliar todos os cenários possíveis. Então nós não podemos descartar, mas vale ressaltar que não há nenhum indicativo que possa ter alguém soterrado no local. Mas nós vamos trabalhar junto ao Corpo de Bombeiros, avaliar as possibilidades, até porque nós temos que garantir a segurança dos operadores que forem fazer a varredura no local. Certo, a Defesa Civil e a Floran já entraram em contato com a Procuradoria do município para avaliar e esperam agora um parecer para ver como vão fazer essa realocação do material. É importante a gente afirmar isso, reafirmar isso, porque alguns moradores não estão em área de proteção permanente aqui nos Ingleses, os moradores da servidão Fermino Manuel Zeferino, por exemplo, e a areia também está entrando na casa deles. Vocês têm algum prazo para que vocês possam então fazer esse trabalho e como vai ser feito esse trabalho de realocação? Olha, esse trabalho, às vezes, ele é um pouco moroso em relação à vontade da comunidade, né? Mas só que, como ente público, nós temos que ser cautelosos e ter a responsabilidade correta, a responsabilidade ideal para que a gente não extrapole a nossa competência. Então, por isso que esse trabalho todo está sendo feito junto à Procuradoria, Floran e Defesa Civil. Nós já estamos nos finalmente, né? A Procuradoria ela vai agora produzir esse parecer técnico, respaldando para que a gente assim possa começar a fazer a intervenção que a gente sempre focou, né? Que é a realocação do material e a demolição das residências. Mas o morador, então, que estiver em uma área regular, pode ficar tranquilo, o poder público vai tá dando esse respaldo em relação às dunas que estão avançando? Olha, é até bom falar isso aí, que a Defesa Civil ela não se foca na questão de regularidade ou não. A gente se foca na vida das pessoas. Então, hoje, o nosso trabalho é resguardar a integridade física das pessoas que estão envolvidas nesse evento, que são o avanço das dunas. Então, todo o nosso trabalho é direcionado para que essas residências que ainda não foram afetadas não sejam, até o momento, né? Que elas continuem não sendo, e as que já foram condenadas, que elas sejam demolidas, até porque abre-se um espaço para que moradores de rua venham a entrar nessas residências e temporariamente dormir nelas, e com isso, né, a gente pode daqui a pouco ter algum acidente aí que ninguém deseja. Certo, muito obrigado, Marcos, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Fernando, essa é a situação aqui então. A casa teve o teto desabado nessa madrugada. Por sorte, a moradora com os 2 filhos não estavam na residência, mas o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não descarta a possibilidade de que alguma pessoa em situação de rua estivesse no local. Por isso, trabalhos vão ser feitos, vai ser estudado também toda a questão da estrutura para que os agentes não entrem em um local onde é perigoso, e a gente vai continuar acompanhando tudo de perto. A Defesa Civil já se prontificou aqui de que também vai haver todo o trabalho de retirada e de realocação do material da areia nas casas que estão em áreas regulares. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Paulo Henrique. A informação direto dos Ingleses, casa que desabou, parte do telhado veio abaixo com o avanço das dunas. Nós estamos de olho, atendendo a comunidade, um pedido feito pela comunidade, a gente mostrando, cobrando sim, também o cuidado para com esses moradores desde julho. E agora essas famílias foram retiradas ali, na esperança, não é mesmo, que a situação se resolva. E a gente de olho nesta informação. E você, tem um problema aí no seu bairro, na sua cidade? Manda para cá. A gente quer buscar soluções e respostas para o seu problema. Mande no nosso WhatsApp a sua denúncia, imagens, fotos, que a nossa equipe de reportagem entre em contato. O segundo semestre do ano letivo começa com o anúncio de mudanças e investimentos na educação aqui em Santa Catarina. Sim, Fernando, o governo do estado anunciou o novo modelo de ensino médio para 2022. A ideia é tornar tudo mais atrativo e preparar melhor o aluno para o mercado de trabalho. Olha só. O Leonardo está no primeiro ano do ensino médio da rede pública. Ele tem só 16 anos, mas no currículo tem premiações para uma vida inteira. Eu tenho premiações na UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, na UBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Já fiz algumas Olimpíadas acerca da física, de biologia, ciências. É preciso de investimentos. Inclusive eu sou reflexo de investimentos públicos na educação. A UBMEP é uma iniciativa que tem ajudado estudantes da escola pública. Ele foi um dos alunos homenageados na apresentação do novo ensino médio em Santa Catarina. No evento, foram apresentadas ações e estratégias para implementar o novo modelo de ensino nas escolas a partir de 2022.
A ideia é tornar a educação mais atrativa para os alunos. Quando a gente está conversando entre instalar 250 quadras de beach tênis nas escolas, quando nós estamos falando em instalar mais de 150 ginásios cobertos, quando nós estamos falando de um processo licitatório de 90 milhões de reais em equipamentos esportivos e de ambientes lúdicos, principalmente de jogos, de diversão, que possam atender a pensamentos cognitivos nesse sentido, a gente está falando de uma nova atração e uma reposição da unidade escolar. Entre os anúncios está a criação de 2 canais em TV aberta para transmissão de aulas de reforço aos estudantes. As escolas também vão poder escolher matérias eletivas para oferecer aos alunos, como educação tecnológica, empreendedorismo, libras e matemática financeira. O estudante deve sair preparado para o mercado de trabalho. Preparar espaços para que o aluno se sinta à vontade, para fazer não só no turno, mas uma carga horária até superior ao que normalmente era feito, como é o caso do novo ensino médio, para que a gente conecte o aluno à vida real, aquela que existe fora da sala de aula, com as demandas do mercado, com seus sonhos pessoais. Tá aí, mudanças. E olha, Fernando, empreendedorismo, educação financeira já estão previstas como matérias optativas para os alunos escolherem já no próximo ano. Legal, né? Até para que eles possam ficar mais tempo dentro da escola, desse ambiente escolar e também ir decidindo, não é mesmo? Escolhendo algumas opções de matérias que talvez agrade mais e que desperte mais interesse neste aluno. Outra coisa, escolheu, não gostou, opa, dá tempo de trocar antes de começar a faculdade. Então é interessante, é importante essas mudanças. Seguimos por aqui no sul do estado, um motorista de 67 anos foi preso e adivinhe, por embriaguez. Só que o detalhe, pela 5ª vez, Sibeli Fábio. Pela 5ª vez, Fernando. Olha o tamanho da imprudência. Pela 5ª vez esse homem foi pego flagrado, dirigindo embriagado. O Marco Búrigo traz os detalhes pra gente. Aqui no sul do estado, um fato no mínimo curioso, mas também muito preocupante. Um motorista de 67 anos de idade acabou sendo preso pela 5ª vez e o motivo, embriaguez ao volante. O motorista de 67 anos de idade, ele teve uma saída de pista, colidiu em um caminhão, não teve ferimentos graves, né? Ninguém teve ferimentos graves, mas ele pela 5ª vez acabou sendo preso justamente pela combinação álcool e direção. O homem já teve habilitação, né, suspensa por 2 vezes e agora, pela 5ª vez, né, teve que pagar fiança para ser liberado, já que a lei seca, né, estabelece a prisão para quem é flagrado, né, com a embriaguez ao volante. E lembrando que aqui no sul do estado, a Polícia Militar Rodoviária tem feito blitz educativas em 3 SCs aqui da região. A SC 108, que é em Cocal do Sul, a SC 445 em Içara e a SC 370, que fica em Gravatal. Essas blitz têm acontecido e a polícia tem até anunciado isso com antecedência para que os motoristas, né, já se adequem, né, e lembrem que álcool e direção não combina. A fiscalização continua aqui no sul do estado. Volto com vocês. Obrigada, Marco. Joinville teve um aumento de 4,05% na cesta básica em relação ao mês de julho do ano passado. Ei, Joinville, vai às compras? Vai ao supermercado? Então, Maria Esther, é bom ficar de olho. É bom ficar de olho. E não tem jeito, né? Pesquisar é o caminho para conseguir economizar com os produtos mais em conta. O preço da batata lavada está entre os que mais sofreram com os aumentos, Fernando. Dá só uma olhada. De acordo com pesquisa realizada em 9 supermercados de Joinville pelo órgão de Defesa e Proteção do Consumidor, o PROCON, a diferença no preço da cesta básica é de 4,5% em relação ao mês de julho. Por isso, seu João já está usando a criatividade para driblar mais esse aumento. Procurando sempre o mais em conta, né? Porque a gente é aposentado, ganha só um salário mínimo, né? E vai fazendo o quê? Um bico aqui, um bico ali, uma soldinha, um reparo em alguma coisa, né?
sempre ganhando um troco extra, porque só do salário mínimo não tem como, né? Entre os vilões da inflação estão o quilo da batata lavada, que está 55,58% mais caro do que o mês passado. O preço do quilo do presunto cozido subiu 28,2%. E a banana caturra teve uma das maiores altas, com 24,19%. Mas também tem os mocinhos da história. O extrato de tomate teve redução de 11,64% no preço. E o feijão preto está 8,76% mais barato. Considerando o preço dos produtos mais baratos em todos os mercados pesquisados da cidade, a cesta básica mais cara em Joinville saiu no valor de R$ 303. Já a mais barata foi registrada aqui nesse supermercado, no bairro Costa e Silva, no valor de R$ 203. É uma diferença de preço de R$ 100 do bolso do consumidor. Nós trabalhamos no mercado com 3 pilares: preço, qualidade e produto. Isso é constante no dia a dia, tá? Nós buscamos o melhor preço, um preço justo para atender melhor o cliente e satisfazê-lo da melhor maneira possível. O levantamento também pesquisou os produtos para churrasco e apontou que o quilo do sal grosso teve uma variação de 139%. Mas a maior diferença entre um mercado e outro foi registrada no quilo do meio da asa, com 128% de variação. A época do ano tem influenciado neste aumento em alguns produtos. Segundo a gerente do Procon Joinville, Cristiane Berger, vale pesquisar muito antes de comprar. O Procon de Joinville, toda primeira semana do mês, faz a pesquisa de cestas básicas e de carne. E a gente faz isso para auxiliar o cidadão, para que ele não precise pesquisar. Basta ele consultar o site da Prefeitura de Joinville e a pesquisa está lá pronta. É uma ferramenta importante para ajudar o consumidor a economizar. É uma boa dica, viu, Fernando? Entra lá no site do Procon e já consegue ver essa pesquisa pronta, né? Para ver onde é que encontra esses produtos mais baratos, porque não tá fácil não. Cesta básica mais cara. Aproveita para economizar. Joinville, 4%, hein, de aumento comparando com julho do ano passado. Nós vamos falar agora de vacinação aqui no SCC Meio Dia. Quem toma a vacina nesta quinta-feira? Vacinação avançando, os números da pandemia melhorando, então a gente tem que continuar nessa pegada aqui. Vamos direto para a Serra Catarinense e ver quem toma vacina por lá. Isso mesmo, Fernando. Vamos começar com a Shaina Marcon para trazer para a gente as informações de hoje, hein, Shaina, em relação à vacina. Quem pode ser vacinado hoje na Serra? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Cibele. Olha, hoje eu vou começar falando de São Joaquim. Por lá hoje se vacinam as pessoas acima dos 24 anos. E o local de vacinação, ponto de vacinação lá em São Joaquim, é no drive-thru do Parque da Maçã até as 3h30 da tarde. Então o pessoal acima de 24 anos já pode se vacinar hoje lá em São Joaquim. Aqui em Lages continuam sendo vacinadas hoje as pessoas acima dos 27 anos e também os outros grupos prioritários, né? Gestantes, lactantes e puérperas e os outros grupos já elencados. Segundas doses são para as pessoas que fizeram a Coronavac há 28 dias e também a AstraZeneca há 70 dias. Locais de vacinação aqui em Lages, drive-thru do Parque Conta Dinheiro até às 3 da tarde e também o ponto de vacinação aqui no centro, que começa às 2 e vai até às 8 horas da noite. E somente hoje, os CRAS dos bairros, os 8 CRAS espalhados pelos bairros de Lages, vão estar vacinando as pessoas acima dos 27 anos. Então, as famílias, as pessoas que são cadastradas nos CRAS aqui de Lages podem receber a vacina nos seus bairros. Então é só se dirigir ao seu bairro, no CRAS do seu bairro, para poder receber a imunização, as pessoas acima dos 27 anos e também os outros grupos prioritários. Lages já vacinou 81% da população adulta com pelo menos a primeira dose e 41% da população já está imunizada com as 2 doses ou com pelo menos ou com uma dose, com a dose única. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações. Vamos agora então para o norte do estado, conversar com o David de Sacramento, porque agora Joinville está com o horário aberto para vacinação contra a Covid-19 durante a madrugada, né, David? Nessa sexta e sábado é isso? Explica pra gente. Bom dia.
É isso mesmo, Cibele, bom dia para você, bom dia para todos novamente. Joinville, assim como Florianópolis, vai estar vacinando as pessoas na madrugada. Vai funcionar de sexta para sábado aqui em Joinville. E olha só, é um projeto piloto para poder testar assim como é que vai ser a receptividade da população joinvilense, como é que eles vão receber essa vacina na madrugada aqui em Joinville. Serão aplicadas 2.000 doses da vacina contra a Covid-19 aqui na Central de Imunização do Centro Eventos Carl Hansen, que conta com 20 salas de imunização. De acordo com a Secretaria de Saúde daqui de Joinville, o planejamento da imunização da cidade está preparado para poder cumprir esse cronograma estabelecido pelo governo do estado, que é vacinar toda a população com 18 anos ou mais, a população adulta, até o final do mês de agosto. É por isso que eles estão implantando aí esse teste para ver como é que vai ser a receptividade da população aqui de Joinville. E o agendamento para essa vacina na madrugada é no site joinville.sc.gov.br. Mas cabe ressaltar aqui, Cibele, que a vacina também vai continuar acontecendo em outros horários para quem não quiser se vacinar durante a madrugada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David. Avanço importante, né? Depois da capital, agora Joinville também então abre horários na madrugada, vai fazer esse teste, né? Esse momento piloto para ver como vai funcionar a procura. Mas é mais uma oportunidade para quem está aguardando aí um bom momento para fazer a vacinação, vai ter um horário a mais. Faltou a capital, vamos conversar com Cleiton Ramos para saber como é que está, né, a ação de vacinação nessa quinta, hein, Cleiton? Legal, bom dia para você, Cibele, quem nos acompanha. Aqui a vacinação está também ocorrendo de uma maneira muito tranquila, o pessoal se imunizando. A gente está falando nesse momento da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui está sendo aplicada a vacina da Pfizer. E ó, um detalhe, hein, mudou o público aí que estava sendo divulgado pela Prefeitura. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Saúde, amplia a vacinação agora para 27 anos ou mais, a partir desta quinta-feira, dia 12 de agosto. E o pessoal, se você se encaixa aí nesse público de 27 anos ou mais em Florianópolis, você pode se vacinar até às 4 horas da tarde no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, aqui na UFSC, no Centro de Eventos, onde estamos agora nesse momento, no antigo aeroporto, no Floripa Shopping e também no estádio Orlando Scarpelli. Ponto fixo também das 7h30 até às 18h30 no SEAD, próximo ao supermercado Ipo. São os pontos de vacinação aqui em Florianópolis. Repetindo, o público baixou. Público divulgado anteriormente era de 28 anos, agora 27 anos ou mais. E a gente está vendo aqui na plaquinha a vacina da Pfizer, que está sendo aplicada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo muito rápido, muita gente se imunizando, né, contra a Covid-19 para a gente diminuir o número de casos aqui em Florianópolis e também combater essa pandemia. Tudo muito rápido mesmo, como a gente está vendo aí. Inclusive, né, o pessoal fazendo aquela checagem, enfim, divulgando tudo que foi aplicadinho. Qual o seu nome, por gentileza? Valéria. Valéria, aplicou rapidinho, doeu ou não? Não, foi bem tranquilo e estou bem feliz. Legal. O negócio é se imunizar, né? Com certeza. Todos devem participar, né? Maravilha. E agora tomara que não tenha reação também, né? Sim, espero que não. Legal, parabéns aí, Valéria. Valeu pela gentileza. Essa é a situação de momento. Volto contigo aí, Cibele, o pessoal se imunizando. Obrigada, Cleiton. Que coisa boa de ver, né? As pessoas tomando a vacinação, saindo imunizadas. Muito bom. Vamos para o sul do estado. Criciúma vacina pessoas com 25 anos contra o coronavírus. E Tubarão continua com o posto de ter atingido a menor idade entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. O Marco Burgo traz as informações para a gente. Aqui no sul do estado, a vacinação contra o coronavírus continua. Em Tubarão, já temos a faixa etária de 22 anos sendo contemplada. Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Tubarão atinge a menor faixa etária. A vacinação acontece no estacionamento do Farol Shopping. Pedestres se vacinam das 11 até as 3 horas da tarde. E no sistema drive-thru, também no Farol Shopping, no estacionamento, né, do shopping, a vacinação acontece das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Quem quiser fazer uma doação de um alimento não perecível pode fazer na cidade de Tubarão. Para quem quer a segunda dose, né, está dentro do prazo, é só procurar as salas de vacinação no município de Tubarão. Já em Criciúma, na principal cidade do sul do estado, Criciúma já teve um total de doses aplicadas de 182.099 doses, sendo que já receberam as 2 doses ou a dose única, ou seja,
completaram o ciclo vacinal, um total aí de 50.180 pessoas com 2 doses e 7.125 pessoas com a dose única da Janssen. Em Criciúma, a vacinação acontece nas 46 salas de vacinação, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Volto com vocês. Obrigada, Marco. E Chapecó está vacinando trabalhadores contra a Covid-19 dentro das agroindústrias. Por lá estão sendo imunizadas pessoas com 20 anos ou mais que trabalham na indústria ou na construção civil. A Andriele que traz os detalhes para a gente. Aqui em Chapecó foi identificado que muitos trabalhadores da agroindústria que poderiam se vacinar ainda não tinham procurado a vacina. Uma dificuldade encontrada é que muitos destes trabalhadores são imigrantes e por esse motivo muitas vezes a comunicação ficava difícil e eles não entendiam que já poderiam se vacinar. Desta forma, a solução encontrada foi levar a vacina para dentro dos locais de trabalho. Então, a partir da próxima semana, será feito um rodízio de vacinação. Nós conversamos com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Chapecó, que fala sobre a importância dessa ação. A gente tem hoje previsto em torno de 30 mil pessoas, trabalhadores da indústria no município de Chapecó. Destes, em torno de próximo a 20 mil são trabalhadores da agroindústria. Por isso, tomamos essa providência de vacinar especificamente esse grupo nas agroindústrias locais. Serão divididos em etapas, então, à medida que chega a lote de vacina, 30% do valor total da indústria irá para as agroindústrias e assim caminharemos com a vacinação desse grupo. Além disso, Chapecó está vacinando hoje pessoas em geral com 25 anos ou mais. A vacinação ocorre até às 4 horas da tarde e o local de vacinação é informado no momento do agendamento. Também estão se vacinando hoje aqui em Chapecó pessoas com 20 anos ou mais que trabalham na indústria ou na construção civil. Para este grupo, a vacinação acontece lá na UNO Chapecó até às 9 horas da noite. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações. É isso, 20 anos ou mais então para a indústria e 25 anos ou mais para a população geral em Chapecó. E olha, a gente fala tanto de vacinação contra o coronavírus, mas muitas pessoas esquecem que continua a campanha de vacinação contra a gripe. Em Blumenau, a população pode se vacinar sem agendamento, olha só. Olá, boa tarde. Aqui em Blumenau, a vacinação contra a gripe não precisa mais de agendamento. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde e toda a população acima dos 6 meses pode se vacinar. Na semana passada, a procura pela vacina foi considerada baixa. Foram aplicadas apenas 2.300 doses. As salas de vacina dos 7 ambulatórios gerais atendem de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 6 horas da noite. Até o momento, Blumenau vacinou mais de 100 mil pessoas contra a gripe. Mas a cobertura é considerada baixa, 68% da população dos grupos prioritários. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% da população. Portanto, quem não recebeu ainda a vacina contra a gripe pode procurar uma unidade de saúde mais próxima para receber essa vacina sem um agendamento. E quem foi vacinado recentemente contra o coronavírus deve aguardar 14 dias para receber, então, a dose da vacina contra a gripe. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, é isso. Informações sobre vacinação contra o coronavírus e também Blumenau contra a gripe. Bora lá, vamos aproveitar para completar a imunização. Você vai conhecer agora o projeto Dorcas. Esse projeto acontece em Palhoça e a gente mandou para lá o Cleiton Ramos para mostrar para a gente o projeto, Maria Esther. De viatura e tudo, viu, Fernando? É uma instituição que ajuda mais de 80 crianças e adolescentes carentes lá no município. Mas são muitos os parceiros que contribuem com essa ação. A reportagem é do Cleiton Ramos e de Unei Pacheco. Olha aí. Sirene acionada, Giroflex também. Estamos na viatura do Corpo de Bombeiros. Mas o que está acontecendo aqui no município de Palhoça? A gente está aqui em Palhoça para mostrar para você uma ação muito legal do Corpo de Bombeiros aqui do município de Palhoça. Olha só
Quanto alimento que foi arrecadado? A gente vai explicar essa história agora. É que o Corpo de Bombeiros aqui de Palhoça é um dos parceiros do projeto Dorcas. E todo esse alimento arrecadado será distribuído para a comunidade do Frei Damião, aqui no município de Palhoça. Eu aproveito para conversar com o bombeiro Jefferson, que faz parte dessa ação, dessa arrecadação, né? Hoje a ocorrência é diferente, é a ocorrência da solidariedade, né, Jefferson? Exatamente, meu amigo. Hoje nós vamos fazer a entrega de algumas doações, né, que ao longo do tempo a gente já vem arrecadando. Nós temos vários parceiros no município e essa entrega, a gente leva essa solidariedade para essas famílias carentes do nosso município, do Frei Damião, que é uma das regiões mais carentes que a gente tem aqui na Grande Florianópolis. Não é só levar alimento, né, para as pessoas, mas também para o companheirinho dessas pessoas. Exatamente, né? Às vezes a gente tem muitas preocupações com as famílias e a gente acaba deixando de lado um pouco os animais, que também são nossos fiéis amigos que nos acompanham nos momentos difíceis e nas alegrias também, né? Então, nós temos vários parceiros que têm essa preocupação. Um deles é o Consulado de Luxemburgo, né? Através da dona Karen. O pessoal está lá esperando agora? A princípio, a gente conversou com a Cíntia, que é a coordenadora do projeto lá, e já vai ter algumas famílias lá aguardando para receber em mãos as doações do dia de hoje. Tá, eu vou te ajudar então a carregar, pode ser? Vamos lá, vamos começar a carregar as viaturas aqui para a gente levar. Vamos lá, segura aí, Dionei. Enquanto carregamos as viaturas, vamos falar mais sobre o Dorcas. Sabe aquele dia que você para e pensa, o que a gente pode fazer para ajudar o próximo? Quem precisa? Pois é, quando mais de uma pessoa pensa assim, sabe qual o resultado disso? Projeto Solidariedade. Dorcas é uma referência a uma passagem bíblica que está em Atos, capítulo 9, versículo 36, que diz: "E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia." São 85 crianças aqui da comunidade, adolescentes, e aí a gente tem diversas atividades socioeducativas para desenvolver aí a educação, né, todas as habilidades e competências para colocar ela lá com 14 anos no mercado de trabalho. Dignidade e respeito, sem perder a alma de criança. E isso vale para nós também, sabe como é? Adriele, o que tu mais gosta aqui do projeto? A mesa de pebolim. A mesa de pebolim? Dá espaço para mim aí. Segura aqui o microfone, quero ver. Vamos lá, vem comigo aqui, Dionísio. Solta a bolinha mesmo. Apaga. Já viu falar que todo repórter é filão? Não. Tá sabendo agora. O café aqui é bom? É. Vamos tomar um cafezinho junto enquanto a gente esmiuça, então, um pouco mais do projeto, né? Pode ser? Vamos lá, então. Botar o microfone aqui para captar a nossa conversa. Estamos aí numa boa distância, vamos tirar a máscara, evidentemente. Toma com açúcar ou adoçante? Eu? É. Não, purinho, sim. Purinho? É. Você. Nós não recebemos apoio do poder público, é uma opção nossa. A gente conta com os amigos do bem. Então, empresários, cidadãos, pessoas físicas nos ajudam no dia a dia, seja com doações, seja com valor financeiro, apadrinhando o projeto. A gente lançou uma vaquinha, ganhamos um terreno há 4 anos aqui na comunidade. Nós queremos construir um espaço próprio, melhor, adequado. E aí sim nós vamos precisar de muita ajuda. Certo. Ajuda que está vindo em 2 viaturas do Corpo de Bombeiros. Sim. Vamos lá receber o pessoal? Vamos. Maravilha, vamos lá então. E viaturas do Corpo de Bombeiros com uma ocorrência pra lá de especial. São famílias cadastradas? Como é que funciona assim? Sim, são todas famílias dos alunos que a gente atende aqui dentro do projeto. E como é que é para ti participar desse projeto? É muito importante, né? A gente está trabalhando aí a transformação das crianças na comunidade, através de educação, e a alimentação faz parte, né? Muito importante. Ó, o carrinho hoje da dona Gessi, é o carrinho do Netinho ou da Netinha? É, da Netinha. Da Netinha? O carrinho hoje está servindo para levar um pouco de esperança, um pouco de alimento, né, dona Gessi? É bom. É sempre bom ter alguma coisa, né, que a gente ganha, né? Tá pesado o carrinho, dona Gessi? Tá pesado? Mas tá pesado por uma boa causa, né? É verdade.
Jefferson, se toda ocorrência fosse assim, né? Pô, seria maravilhoso, né? É uma alegria muito grande a gente poder ajudar essas famílias carentes. E a gente faz um apelo, né, para as pessoas que têm um pouquinho mais, que sigam esse gesto tão bondoso e ajudem as pessoas, né? Não precisa ser só em Palhoça, né? Isso acho que pode ser no nosso país inteiro. Legal. Qual o nome da senhora? Alessandra. Dona Alessandra, como é que é essa ajuda para a senhora? Oi? Essa ajuda para a senhora? É muito bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo. Graças a Deus. Até um esforço para levar isso aí embora, né? Em verdade? Já imaginou R$1.000 na sua mão todos os dias? A Tirol quer te dar essa mãozinha com a promoção Tirol R$1.000 todo dia. E olha só como é simples. Basta comprar 3 produtos diferentes da Tirol e cadastrar o cupom no site promotirol.com.br. Pronto, você já está concorrendo e pode ganhar R$1.000 todos os dias para comprar algo que você deseja, realizar um sonho ou até pagar aquela conta que está atrasada. Afinal, é um prêmio muito bom que vai te ajudar nesse momento. E olha que legal, se você comprar qualquer iogurte, manteiga ou leite condensado Tirol, você multiplica as suas chances de ganhar. Já pensou? São mais de 150 produtos para você escolher e participar. Promoção Tirol R$1.000 todo dia. É sabor e prêmios todos os dias para você. Para saber mais, acesse promotirol.com.br. Participe e boa sorte. 19 minutos faltando para 1 da tarde. Para você que está chegando agora, bem-vindo ao nosso SCC Meio-Dia. Bom demais é estar na sua casa, ao vivo aqui pelo SBT. O estado inteiro se vê no SCC Meio-Dia. É hora de mostrar os destaques do scc10.com.br, mas para isso eu vou para o lado de lá, porque Maria Esther já está me chamando. Ela falou, onde é que você vai? Vem para cá, menino. Vem para cá que eu quero mostrar também. Uma foto bonita nossa ali, Gostei hein? dessa foto, hein? Gostei também. Parabéns, viu, Ana? Ana do site. Que sérios que nós estamos nessa faz foto, aquela né? cara que tu tá lá, deixa eu ver se tu consegue. Foca, close na Maria Esther, a cara do site. Deixa eu tentar reproduzir. Faz a cara do site. Não tem nada a ver comigo aquilo ali, A cara do site, deixa eu ver. Deixa eu ver Close ali. na Maria Esther. Cara do site, hein? É close na Maria Esther. Você Gostou, é close? Fernando? Gostou? Cadê o close? Tá vindo ali o close. Close na Maria Esther. Cara do site, hein? E eu? Hã? E você, Fernando? Vai lá, essa foto faz tempo, hein? Hã? Faz tempo, né, Sibeli? A cara de... Não, ó, o cabelo mudou, você já tá com esse topetão, antes você não tinha o topetão. Olha lá, ó, que sério. Não tinha os dentes também, ó. A chapa? Não tinha a chapa. Novo reajuste. Petrobras anuncia aumento de preços dos combustíveis. É só mais um. Diz que até o final do ano o pessoal dos postos de combustíveis aqui em Santa Catarina já está dizendo que chega a R$7. Ai, meu Deus, vai doer no bolso, Que hein? Já dor de tá cabeça, doendo, hein? né, Fernando? Ali a gente tem também, ó, a atualização, o ator Tarcísio Meira, né, que morreu por complicações da Covid-19. Teto de uma casa nos ingleses desaba com o avanço das dunas. E mulher é morta a facadas pelo marido na frente da filha em Joinville. São alguns dos destaques. Bom, vamos mostrar a tua coluna também, Maria Esther? Vamos mostrar minha coluna? Tá aqui embaixo, ó, a minha fotinha aqui. Vocês entram lá, vocês sabem que tem minha coluna, do Fernando, da Cibele, também de muitos outros especialistas. Tá aqui também o Prisco, né, sempre falando de política. Dá pra gente clicar ali pra eu falar rapidinho da minha coluna? Claro que pro dá. pessoal? Você que manda aqui. Então vamos lá. Tá aqui, ó, a marca mais confiável. Você viu a Cibele, que linda que tá naquela Bom, foto? é. Olha lá, Cibele. Olha, gente. O que vocês estão fazendo? O pessoal do site, eles botam um Photoshop legal aí, hein? Que até parece esse velho assim mesmo. Vamos ver aqui, ó. A banda de rock de Joinville vai lançar um clipe essa semana, amanhã. Os integrantes da Horny convocaram os fãs para participar do vídeo. Então tá aí uma banda que existe desde 2018, rockzeira mesmo, e vão lançar um clipe Nis. E aí o pessoal, os fãs, Fernando, mandaram vídeos, fotos, tudo para participar desse clipe que vai ser lançado amanhã no YouTube deles, né? O grupo que é formado pela Duda, pelo Nuno Nunes e Jorge e o André também na bateria. E aí aqui tem um pouquinho deles, dá pra ouvir a música já, o clipe é só amanhã, mas a música já tá aqui, pra quem quiser conferir um pouquinho dos artistas aqui de Santa Catarina. Fechou aí, disse. Eu tô com uma imagem no retorno aqui de Florianópolis, Fernando. Se quiser botar no ar, abrir a janela do nosso SCC Meio-Dia, porque esfriou. A Maria Esther já trouxe pra gente os detalhes da previsão do tempo. Continua friozinho assim, né, Maria, nos próximos dias. E essa previsão, este alerta também, né, de temporais lá para a região norte do estado. Aí está, imagens ao vivo para você de Florianópolis, agora meio-dia, 44 minutos. A gente abrindo a janela aqui do nosso
nosso MD. É dia meio cinzento, mais frio, gelado, Maria Esther. Emburrado, dá para falar assim, né, Fernando? Emburrado. Tempinho meio estranho, algumas aberturas de sol em alguns momentos, mas o predomínio é de nuvens e aquela instabilidade que pode trazer chuva um pouquinho, daqui a pouco para também. Mas tá assim, ó, tempo mais fechado em Santa Catarina. Chove para, essa é a previsão, e um dia mais gelado. Já vou falar para você que pega ônibus na Grande Florianópolis. Você anda de ônibus? Pois é. Há bastante tempo a gente está aqui cobrando das autoridades, das prefeituras da Grande Florianópolis, uma integração do transporte coletivo. Podemos ter novidades com relação a isso e especialmente mais conforto, agilidade para quem anda no transporte coletivo da Grande Florianópolis. É que o Tribunal de Contas do Estado está cobrando agora informações com relação à licitação dos terminais, ou seja, quem administra os terminais de ônibus, para que a empresa que está, neste momento, com a responsabilidade de administrar os terminais, seja revisada ou até mesmo substituída. E isso pode implicar positivamente a integração do transporte coletivo. Eu conto para você já. Você anda de ônibus? Não sai daí, conto para você já. Por alguns motivos, a criação de porcos está mais cara. E aí, se a criação está mais cara, a carne também fica. O principal é o aumento no preço da ração dos suínos. E todo esse custo da produção acaba refletindo no bolso de quem? Da gente. Vamos entender com a Andriele Zambonin, direto de Chapecó. O Leopoldo representa boa parte da população brasileira que tem tido dificuldades para comprar carne. Inclusive o preço não está ajudando muito não. Costelinha na hora do almoço faz falta. Quem também se sente prejudicado com os altos preços é o produtor independente, já que a criação dos animais é o sustento da família. A necessidade de poder morar no interior é conseguir sobreviver, né? E criando suíno a gente conseguiu sair de muito mais dificuldade pelo que a gente está hoje. Tem que melhorar para o pessoal que compra também, daí a coisa melhora para nós, melhora por todos. O preço de produção ficou quase 45% mais caro. A alimentação dos animais se tornou um desafio. O saco de milho, que antes custava 50, hoje está custando R$ 120. Além disso, também aumentou de R$ 90 para R$ 145 o preço da incrementação alimentar. É a lei da procura e da oferta, então hoje em dia está faltando milho, o consumo é alto, deu problemas climáticos, a produção não foi boa, o consumo é alto, daí houve seca aqui no sul, depois houve atraso de um plantio da soja no Mato Grosso, daí plantaram mais tarde, daí deu seca, mais tarde deu geada e a quebra da safra foi muito grande. Uma leitoa de porte grande chega a comer 1.100 quilos de ração por ano. O Darcy gasta em média R$ 330 mil por mês para alimentar os 750 animais que ele cria. Em Santa Catarina, são cerca de 8 mil suinocultores. O rebanho no estado é o maior do país, com 4 milhões de animais. E Santa Catarina é responsável pelo abate anual de 8 milhões de cabeças de suíno, cerca de 30% do abate nacional. Nós hoje no mercado independente comercializando suínos a R$ 6,50, onde o custo passa de R$ 8,00. A gente vê que por mais que o mercado externo esteja bom, das 593 mil toneladas exportadas até 31 de julho, 310 mil toneladas foram de Santa Catarina, mas isso não está ajudando para fazer com que o preço para o produtor melhore. A gente vê que o consumidor está com dificuldade de acessar esses altos preços que nós temos na carne, fazendo com que o mercado interno não muda. Nos últimos 10 anos ficou de 14 a 15, 16 quilos per capita no Brasil, e isso então tem feito com que o mercado realmente não seja favorável ao produtor. Nesta semana acontece o 13º Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura, evento que visa debater os avanços do setor. E a gente vai ter várias palestras aí focando mercado, focando sanidade, focando nutrição, focando a questão de bem-estar animal e etc. Então, todos os temas, vários temas que têm de interesse na cadeia de suinocultura.
Apesar de todas as dificuldades, o produtor segue sem perder as esperanças, buscando engordar a economia com o porco nosso de cada dia. Não melhorar só a minha vida, melhorar a vida de quem está em redor também, porque uma camada da sociedade que vai bem forma outra camada que vai bem. E lá para frente outra camada que vai bem, assim melhora a sociedade em tudo. E assim a gente vai entendendo os reajustes também nos preços das carnes. Produção mais cara, não tem soja, não tem milho. O agricultor acaba passando, não é mesmo, este reajuste ao mercado e aí a gente acaba pagando mais caro também. Vamos lá falar de A Tarde é Nossa? Maria Esther já está aqui para contar para a gente quais são os destaques desta quinta-feira no A Tarde é Nossa. Programa de hoje, Fernando, sobre o Dia Nacional da Arte. Vai ter palhaço, malabares, música, dança, brincadeira. Eu e a dona Maricotinha, Fernando. Nós vamos mostrar os nossos talentos na arte. Nós vamos também conhecer a história do artista Marcos Paulo, que virou músico de rua há 2 anos por conta da pandemia. Ele sofreu um acidente com 15 anos de idade. Aí ele perdeu a mão, viu, Fernando? Mas mesmo assim, ele encontrou na música uma forma de continuar sonhando. A gente tem até um vídeo dele, só para dar um gostinho para vocês do que vai ter na Tarde é Nossa hoje. Olha aí. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, doideira ser gente sã. Espera que o sol já vem. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tá bom, quer mais? Esperação, hein? Com uma mão só, Fernando, você viu? É, daqui a pouco a participação dele completa no A Tarde é Nossa, coladinho aqui com o SCC Meio Dia. Bora pro SCC do Bem agora, Fernando? Mais um projeto. Chegou a hora do nosso SCC do Bem. Hoje nós vamos conhecer a história de 2 irmãos de Araquari, região norte, precisam de ajuda. Eles têm uma doença ultra rara que compromete o desenvolvimento da coordenação motora. Aí a família resolveu criar uma vaquinha para ajudar na compra dos remédios que são muito caros. A gente mostra agora para vocês. Tem um vídeo deles aí? Amy e Andrew são portadores de uma mutação genética ultra rara no gene VPS41 e gene ARX. São os únicos do Brasil e os únicos também com a variante dessa mutação genética. Existem 9 famílias no mundo, mas eles são os únicos. Hoje a Amy e o Andrew não andam, não falam, se alimentam por sonda. Já foram crianças normais há um certo tempo. E depois da mutação, os dois ficaram assim. Amy e o Andrew utilizam esse medicamento aqui, ele vem da Califórnia, tem um custo de aproximadamente R$30 mil por ano. Também a Amy tem uma escoliose muito severa, onde ela é a única também no mundo. Ela faz uso também desse medicamento, que é o tramadol, é derivado da morfina para dor. Os dois também utilizam alguns equipamentos, tanto para as perninhas quanto para a mão também. Tem crises convulsivas diárias, utilizam sonda para se alimentar também. Hoje eu venho pedir ajuda de vocês, porque onde nós moramos não é nosso. Nós precisamos construir a nossa casa e também para a compra de todos os medicamentos deles e também para dar uma qualidade de vida melhor aos dois. E para ajudar a Emily e o Andrew, você pode doar nessa conta que está aparecendo aí na tela, os dados bancários, tem tudo aí certinho, tem o Pix também, para ajudar essa família lá da região norte. Tá feito o pedido. E você, tem um projeto bacana aí no seu bairro, na sua cidade? Manda para cá, SCC do Bem, mostrando essas histórias para todo o estado. Vamos falar agora sobre os terminais de ônibus em Florianópolis. Presta atenção, o contrato de administração dos terminais de ônibus da capital possui mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, o mesmo contrato, as mesmas empresas.
Isso motivou o Tribunal de Contas aqui do Estado a recomendar uma nova licitação. O que significa isso? Para não ficar só no juridiquês. Significa a possibilidade de novas empresas se candidatarem para administrar esses terminais, oferecendo talvez novidades que esta que está aí ainda não colocou em prática, especialmente voltado para a integração dos ônibus. Lembram daquela história? Quem está em Palhoça precisa vir ao centro de Florianópolis para depois seguir para São José, entra na ilha, sai da ilha, 2, 3 horas no ônibus e a integração entre as cidades? Este é um dos benefícios. A gente vai entender esse processo agora na reportagem de Paulo Henrique. Anda de ônibus? Confere na reportagem. O Tribunal de Contas do Estado recomendou à Prefeitura de Florianópolis que uma nova licitação para as empresas que queiram administrar os terminais de ônibus da cidade seja feita. Essa decisão é fruto de uma auditoria que foi realizada no contrato da Cotiza e também no contrato de concessão do transporte coletivo dos ônibus, né? Então, de modo que o resultado, depois de toda a avaliação, de todas as decisões, da fase de recursos, de defesas, tanto da Prefeitura como da própria empresa, culminou com essa decisão de determinar que não se prorrogue mais esse contrato, né? Desde 2001, os terminais são de responsabilidade da empresa Cotiza. O vínculo firmado garante que ela permaneça cuidando das estruturas até o ano que vem. Mas problemas percebidos nesses 20 anos fizeram o TCE pedir para que não haja prorrogação do contrato. O que se averigou é que o contrato foi firmado com taxas de rentabilidade muito superiores aos praticados no mercado, o que traz aí algum prejuízo ao administrador público. Em função de uma decisão judicial, esse contrato foi reequilibrado e através da prorrogação de prazo, né? Mas o que se avaliou é que mesmo com essa prorrogação, o contrato ainda está sendo executado com taxas financeiras muito acima das praticadas no mercado. Na época, a parceria previa a construção dos terminais, fator que influencia nas tarifas até hoje depois de já construídos. Os modelos indicados pelo Tribunal de Contas no novo contrato devem considerar a integração de toda a região metropolitana de Florianópolis. É uma oportunidade ímpar de se verificar em que pé que está a execução dos contratos, não só do município, como do município de Florianópolis, como dos municípios da Grande Florianópolis, né? Visto que eles trabalham muitas vezes de forma desintegrada, mas ocupam os mesmos terminais, no caso do contrato que a gente está em discussão. Então, deve-se avaliar em conta essas questões, porque elas também, além da operação, elas implicam na forma de remuneração da contratada que opera os terminais. Na recomendação existem 6 terminais inclusos. Os terminais de integração do Centro, de Canasvieiras, de Santo Antônio de Lisboa, da Trindade, da Lagoa da Conceição e do Rio Tavares. Agora, a Prefeitura possui 120 dias para apresentar um cronograma de atividades, prazos e estudos relacionados a uma nova licitação. A Cotiza, que é a atual empresa responsável pela administração dos terminais, não se manifestou. E durante a vacinação contra o coronavírus em Blumenau, vários itens foram perdidos e uma forma de resolver isso foi criar um achados e perdidos. Roda. Blumenau já aplicou mais de 270 mil vacinas contra o coronavírus. E com um pouco de ansiedade para receber a dose, algumas pessoas acabaram ficando um pouco esquecidas. Você que veio receber a vacinação contra o coronavírus aqui em Blumenau, conseguiu entrar em casa? Ou de repente esqueceu a chave da sua casa aqui no Parque Vila Germânica? Teve gente que esqueceu a carteira de identidade, tem muitas carteiras de identidade por aqui. Teve até a carteira de motorista. E claro, né, o cartão de vacinação também é um dos mais esquecidos por aqui. Como você vai conseguir comprovar então que você se vacinou contra o Covid-19? Aqui são mais de 200 itens perdidos que vão ficar disponíveis então para a população nos achados e perdidos no Parque Vila Germânica.
No início, uma equipe da Secretaria de Saúde tentou fazer contato com os usuários para avisar sobre os documentos esquecidos. Mas com o aumento da quantidade de itens, a equipe não tem dado conta da demanda. Pensando nisso, a coordenação do local organizou, então, um espaço para os itens achados e perdidos. Chave de carro, né? Carteira completa, né? Óculos, carregador, celular. Eles deixam praticamente mochila, tanto que o proprietário da mochila já veio pegar hoje, mas assim, deixam bastante coisa. Muitos já lembram na hora, já vem na hora, mas muitos estão esquecidos aqui para serem retirados. O espaço Achados e Perdidos funciona das 8 às 10 horas da manhã no Parque Vila Germânica. E para retirar algum item, é necessário levar documento de identificação. 1h, 13h, é hora dele. Já está posicionado para trazer para a gente os destaques da política aqui em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. E aí, Prisco, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Devo dizer que hoje, depois de um longo tempo, reencontrei um velho amigo, Marcelo Felipe, da queridíssima e tradicional família Felipe, aqui da grande Florianópolis. Nosso telespectador, dileto espectador já de longa data. Tem muito Felipe no sul do estado também. Também. Felipe. Bora lá, primeiro assunto, o piso salarial dos professores que foi aprovado. A proposta foi aprovada na Alesc nesta quarta-feira. Muito bem, temos aqui à esquerda a deputada Luciane Carminati e à direita o também deputado Luiz Fernando Cardoso, o vampiro, ela do PT, ele do MDB, e hoje respondendo pela Secretaria Estadual da Educação. Como havíamos colocado aqui, iria passar em função de um grande entendimento entre os poderes executivo e legislativo. De 34 presentes, 33 a favor, inclusive os representantes da bancada petista. Aliás, Carminati representa o magistério, é uma das principais representantes do magistério na Assembleia. Ela concordou com aquela votação rápida nas comissões e também no próprio plenário, mas com um compromisso do plano de cargos e salários, a descompactação da tabela salarial. Sim. Então, é um compromisso assumido por Vampiro e pelo governo, que será cobrado, não só por ela, mas também por nós aqui. É fundamental contemplar todo o magistério. Com o que foi aprovado ontem, 60% da rede de ensino, 49 mil professores. Os demais serão, ao longo do tempo, com essa discussão e o encaminhamento à Assembleia do plano de cargos e salários. Próximo telão? Vamos lá, próximo tema já na sua tela. Fecha, tia Cris. Carlos Moisés da Silva, nomeando para uma diretoria do BRDE, e cada estado que integra o BRDE, Banco Regional do Desenvolvimento Extremo Sul, tem direito a 2 vagas. Carlos Moisés está sacrificando o técnico Vladimir Arthur Fey para colocar o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, já devidamente nomeado. Um equívoco político. Primeiro, porque não há unanimidade, muito ao contrário, dentro do próprio MDB que Moreira comandou durante 10 anos, não há unanimidade para a sua indicação para o BRDE. E outra, estrategicamente, Moisés se afasta por completo do PP progressista. Moreira e Esperidião Amin não são apenas adversários e inimigos, são desafetos, inclusive com vários contenciosos no campo judicial. E, por outro lado, Carlos Moisés foi eleito como representante da nova política, em defesa da ética e da moral. Aí pega. Afinal de contas, vale lembrar que o ex-governador está com seus bens indisponíveis por conta de apurações no tempo que presidiu a Celesc. Mais do que isso, no início do ano, em janeiro, a Polícia Federal foi à sua residência fazer busca e apreensão.
levou seu celular e também documentos, no contexto da Operação Alcatraz. Contratos superfaturados e fraudulentos na Secretaria da Administração e em outros setores do governo. Aliás, Moisés chegou e fechou as torneiras. E agora, um ex-governador que está sendo investigado pela Justiça Federal, no contexto do Ministério Público e Polícia Federal, é nomeado para diretor do BRDE. Salário médio oscilando entre 60 e 80 mil reais. E ele já tem aposentadoria parcial como ex-deputado federal, tem pensão de ex-governador e tem aposentadoria como médico. Pois é, Moisés, não foi essa a resposta que as urnas deram na última eleição. Carlos Moisés, não foi essa a mensagem que as urnas mandaram. Muito bem. Vamos para o Plano Nacional? Aí está Omar Aziz, Renan. Essa dupla eu gosto de homenagear frequentemente. Omar Aziz e Renan Canalheiros. É uma dupla dinâmica. Vejam só, ontem eu falei que não conseguiram abrir sequer um inquérito na CPI do circo ou da vergonha, que já rola no Senado há mais de 100 dias. Mais de 50 depoimentos. Hoje, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros. Agora, o detalhe. Resolveram indiciar o presidente da República, sabe por quê, Fernando? Charlatanismo. Charlatanismo e curandeirismo. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. Grave. Muito grave. Isso é passível de cassação e de prisão. Incompetentes. Vamos em frente, Fernando. Próximo assunto. Aqui nós temos Bolsonaro e Felipe Barros. Felipe Barros foi o relator da PEC do voto impresso, que foi derrotada em plenário. Só que ele está liderando o movimento pela Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a invasão por hackers no sistema eleitoral. Falamos ontem aqui, Hélio Costa já subscreveu, por enquanto só 60 deputados, precisa 107. Não é fácil, é desafiador, porque a Justiça colocou seus membros, ministros, suas garrinhas de fora. E emparedaram muitos parlamentares, intimidação, em função de vulnerabilidades de muitos deles, com processos correndo na Justiça. Temerosos de retaliação, já não votaram a favor, muitos deles, a favor da PEC. E agora ficam temerosos, Fernando, de subscrever uma CPI, que vai dar muito pano para manga. E Jair Bolsonaro não desistiu, não. Continua batendo na tecla do voto impresso. Redes sociais, nas suas manifestações, em motociatas pelo país, ele vai continuar desfraudando essa bandeira. E a cada revelação nova de vídeos e de situações que não geram segurança e nem transparência no sistema eleitoral, isso vai ampliando o nível de convencimento da sociedade brasileira para a necessidade de uma apuração na qual não corramos risco de fraude. E agora, primeira semana de setembro, especialmente no dia 7, grande mobilização para Brasília, motoqueiros, caminhoneiros, evangélicos, em apoio, bolsonaristas. Em apoio ao presidente. E com a disposição de parar o Brasil. Os caminhoneiros vão bloquear tudo. Só passa paciente em emergência e remédio. A ideia não é reivindicação de nada, é parar o país. E os que vão a Brasília, previsão no mínimo de 2 milhões, vão querer audiência com os presidentes da Câmara e do Senado para forçar o voto impresso. E, além disso, querem uma providência em relação aos ministros do Supremo.
Portanto, meu caro Fernando, agosto, o mês do desgosto, talvez vá esticar ali para a primeira quinzena de setembro. Fortes emoções nos aguardam, Fernando. Presidente do Senado na tela, Rodrigo Pacheco e Geraldo Alckmin. Não, aqui ainda nós temos antes o placar. O placar. Isso é muito importante. Fecha, Tia Cris. Vejam só o placar da derrota do voto impresso no Norte. Até que não foi tão ruim. Pelo contrário, ganhou o voto impresso, 35-21. No Nordeste, onde o coronelismo pega solto, come solto, lá foi de lavada contra, 90-36. 90. No Centro-Oeste, positivo também, favorável como no Norte. No Sudeste, decepção, esclarecimento, gente de politização aprimorada, olha, equilibrado. Mas ganhou por 6 votos. E ali embaixo, sul do país, 54-16. Estamos falando do Rio Grande, Paraná e Santa Catarina. Vejam só, de lavada aqui no sul, que é a região com maior discernimento no contexto da avaliação política. Desses 54, 14 de Santa Catarina. Não foram 15, porque Ângela Minha acabou tendo a infelicidade de votar trocado. Portanto, é o Sul mostrando que está atento mais do que o resto do país para tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Agora sim. Agora bora lá. Para fechar, Prisco. Presidente do Senado, Alckmin, Eduardo Paes, Alexandre Calil, Ratinho Júnior, Raimundo Colombo e Gilberto Kassab. Pois muito bem. Gilberto Kassab completa amanhã 61 anos. E em São Paulo deve receber toda essa turma. Talvez ainda não Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mas os demais, todos estarão presentes. Informação que chega de Brasília e que tem consequências aqui em Santa Catarina é de que Rodrigo Pacheco finalmente admitiu que vai se transferir do Democratas para o PSD, presidido por Gilberto Kassab, e que poderá assumir a condição de candidato à presidência da República pela terceira via, tentando escapar da polarização Bolsonaro e PT ou Lula, enfim. E aí teria palanque em 5 dos 7 maiores colégios eleitorais do país. Com Geraldo Alckmin, que deverá estar trocando o PSDB pelo PSD nos próximos dias, fortíssimo candidato e favorito em São Paulo. Eduardo Paes, prefeito carioca, que também trocou o Democratas pelo PSD. Alexandre Calil, reeleito prefeito de Belo Horizonte pelo PSD. Ratinho Júnior, candidato à reeleição no Paraná, está muito forte. E a aposta aqui em Santa Catarina é com Raimundo Colombo para uma terceira candidatura. A volta de Raimundo Colombo. Essa é a aposta da direção nacional. Portanto, vamos observar o desenrolar dos acontecimentos nesse contexto que pode dar uma feição diferenciada para a sucessão presidencial e reflexos nos estados aqui em Santa Catarina também. Vamos lá? O que mais temos, Prisco? Roda de novo! Vamos refrescar a memória! No meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele de eleição não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, só fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Agora chega a versão de que o contexto era outro. Ele estava relatando uma conversa que havia tido em junho, essa imagem é de junho, com um determinado senador falando de uma situação lá de Roraima, Rondônia, que não tinha nada a ver com o que os bolsonaristas estão a explorar, que isso é uma fake news. Isso não é fake news nenhuma. Tem nada de fake news. E mesmo que viesse a ser, se viesse a ser um outro contexto, um magistrado sério e honrado
seria incapaz de falar o que ele falou. E até porque essa brincadeirinha, e ele fala de brincadeira, de mau gosto, de péssimo gosto, gerou preocupação a ele, que ele perguntou, está gravando? Ora! E o detalhe, antes dele apresentar a sua versão, a velha e velhaca, boa parte velha e velhaca da mídia nacional, já veio dizendo que é distorção, apresentando a defesa de Barroso antes dele próprio se manifestar. E com detalhe, aonde saiu, em algumas televisões, em alguns jornais, mesmo título, mesmo texto, mesmas palavras. Ou seja, essa mídia velha e velhaca se prestando a prestar serviço a esse senhor. E para encerrar, Fernando, a frase. Abraham Lincoln. O que é moralmente errado nunca pode ser politicamente correto. Tem mais, Fernando? Intervalo, já voltaremos.